Muito bem, agora a gente fala com Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Bocuí, ouve a gente agora? Tá tranquilo? Sim, agora a tecnologia nos ajuda. Como sempre, né? Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, muito bom dia. Obrigado. Eu já começo perguntando, vários assuntos são importantes neste evento, os líderes levam pautas interessantíssimas e falar sobre mudanças climáticas a gente pode até chamar de crise climática neste momento, porque o que vem acontecendo ao longo dos anos e até mesmo neste ano, enchentes, a gente não pode, submeter o terremoto a uma mudança climática, mas tem também uma consequência ali. Tudo isso envolve também os atos da humanidade, digamos assim, né? Exatamente. Nós estamos num momento crítico e talvez essa conferência que vai ocorrer em Dubai seja a mais importante conferência que já tivemos. Exatamente por isso, porque você tem uma situação de agravamento desses efeitos adversos das mudanças climáticas, né? Então é muito importante que a humanidade, nessa conferência de Dubai, ela faça aí a lição de casa, assumindo os compromissos para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Então, eu diria que nós estamos numa encruzilhada crucial para a humanidade e vai depender muito do nosso futuro do que for acordado na COP28. Agora, Bocuí, o Brasil é sempre protagonista, né? Sempre que se fala na questão ambiental, pela dimensão da nossa floresta amazônica, pelas dimensões continentais que tem o país como um todo, né? E pela importância que tem para o meio ambiente, não só pela floresta amazônica, mas principalmente por causa dela. E o governo tem material a apresentar na COP28? Qual vai ser o discurso? A gente lembra que Manaus estava há poucos dias sofrendo com uma tempestade de areia, com uma fumaça que tomou conta da cidade por vários dias, que demorou a se dissipar. A situação ainda nem foi completamente solucionada, mas ainda havia rescaldo justamente das queimadas e dessa situação climática desafiadora que o país enfrenta. Tem a mostrar, tem a exibir na COP28 o governo federal, Bocuí? O Brasil tem o que mostrar, porque nós tivemos, na verdade, uma redução a partir do ano passado significativa em termos de desmatamento, né? Agora, nós temos alguns dados negativos, por exemplo, a questão do aumento das emissões de metano pela pecuária, esses aumentaram, né? Então, no balanço geral, o Brasil conseguiu reduzir 8%. O Brasil aí tem outras questões, outras áreas, como de energia, choveu mais, então você tem mais energia hidrelétrica, menos queima de gás natural. Então, no balanço, o Brasil tem um saldo positivo diante da conferência. Mas é muito pouco perto do que precisa para atingir a meta zero em 2030. E é isso que o mundo precisa fazer. Não dá mais para pensar em 2035, 40, 50. Nós temos que atingir uma redução significativa até 2030 para que a gente possa, de fato, fazer uma diferença na questão do aquecimento global, que alguns especialistas já apontam não apenas 1,5 graus, como era a demanda a partir da Conferência de Paris, mas até 3 graus de aquecimento, né, até a metade do século. E isso implicaria numa perda significativa da humanidade no sentido dos efeitos adversos, não só da intempestividade de chuvas e inundações, mas também de calor extremo. E, Bocuí, deixa eu te perguntar, a gente vê aí várias tragédias que aconteceram ao longo dos anos e o importante é que os países, os governantes, eles tenham políticas de preservação e de contenção disso tudo e para que quando aconteçam essas tragédias, os líderes estejam preparados para acolher tanto a sociedade quanto os efeitos, os estragos causados. Exatamente. Você tem aí duas linhas. Uma delas é a responsabilidade do setor de petróleo e gás na admissão das emissões. Infelizmente, o setor de petróleo e gás tem por objetivo aumentar a extração e a produção. A maioria das grandes companhias de petróleo caminham no sentido contrário da sustentabilidade. De outro lado, os países não estão devidamente preparados, e o Brasil não está, para enfrentar os eventos adversos, né? Você veja os eventos de extremo calor, os eventos de inundações com a entrada de intempestividade.
dos tornados extratropicais que vêm do sul. Então, nós temos uma baixa capacidade de adaptação aos efeitos das mudanças climáticas. Não só no Brasil, mas eu me preocupo muito com a realidade brasileira, porque o Brasil ele está muito sujeito ao aquecimento, muito mais do que a média global. Está situado numa área tropical, né, que é a plataforma continental da América do Sul, e quando se fala de 1,5 grau em média global, nós estamos nos referindo a cerca de 4 graus no Brasil. Então é muito diferente essa relação. Portanto, nós estamos mais vulneráveis também. Agora, Bocuí, o meio ambiente foi uma das principais pautas na campanha eleitoral do ano passado, foi um dos motivos de maiores críticas, das críticas mais incisivas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao governo anterior. E o atual governo prometia justamente uma virada de página nessa área, prometia que o Brasil voltaria a preservar o meio ambiente, teria ações diferentes, ações em prol da sustentabilidade. Aconteceu essa virada de página, Bocuí? Passados agora já 10 meses do governo, completados quase 11 meses, já dá para fazer um balanço? Mudou muita coisa do que foram os últimos 4 anos para esse 2023, Bocuí? Essa pergunta é muito interessante, porque o que nós estamos pensando nesse sentido é a capacidade total do Brasil de conter desmatamento está caminhando. Eu diria que o IBAMA foi potencializado na atual gestão e ele está fazendo a lição de casa. Mas a questão que se coloca é quanto ele pode agir para levar o desmatamento a uma situação de desmatamento zero. Então, nesse sentido, a gente não pode tecer críticas ao governo federal até o momento, né? A questão é saber se a gente consegue superar, de fato, os índices de controle de desmatamento que estavam lá em 2018, 2017. E aí eu tenho uma grande preocupação que a Amazônia, por exemplo, ela está atingindo um ponto de não retorno. Então, quando nós falamos em 9 mil quilômetros quadrados, lá de 2017, 2016, o valor desses quilômetros quadrados hoje, na realidade atual, é maior, porque você tem menos floresta, portanto, essa floresta ela vale mais. Então, a conta ela é diferente, não é? O que a gente espera é que IBAMA, ICMBio, os órgãos estatais, os governos estaduais, deem conta de uma redução do desmatamento até um índice zero até 2030. E o Brasil pode fazer isso, só que ainda tem o grande desafio da pecuária. A pecuária brasileira está aumentando as suas emissões. Lembrando que o Brasil, no cenário global, ele não é nada menos do que o 6º maior emissor entre 190 países. Quer dizer, o Brasil tem uma grande lição de casa para cumprir nesse processo. E, Bocuí, neste momento vai ser bastante importante porque deve acontecer também esse balanço geral do Acordo de Paris, que foi assinado mais ou menos em 2015. A expectativa é essa também, para saber o que foi feito de lá para cá, as conclusões também. Exatamente. Você tem nessa conferência um estado de balanço, né? É o que vai acontecer agora, neste ano. O próximo balanço será só em 2028. Quer dizer, nós vamos ter que, a partir desse balanço agora, levar os países a assumir um maior compromisso para a redução de gases de efeito estufa. Vide o quadro dramático que nós passamos esse ano, não só no hemisfério norte, mas também no Brasil, né? Com a questão de calor extremo, etc. Então, alguns países têm um compromisso muito maior. Por exemplo, a China tem que fazer uma redução muito efetiva com relação a metano, né? O Brasil também tem que combater o metano. Então, essa conferência ela vai focar muito a questão da diminuição do metano. Por quê? Porque o gás metano ele é muito mais agressivo para o aquecimento global do que o próprio dióxido de carbono. Então, nós temos algumas metas específicas nesse balanço a ser colocado, levando os países a assumirem novos compromissos mais ambiciosos para a redução até 2030. É o que a gente espera que aconteça na conferência. Agora, por outro lado, você tem as guerras, né? Várias guerras aí na face do planeta, e isso gera uma instabilidade geopolítica que distancia os países da preocupação da priorização das mudanças climáticas. Então, nós precisamos de um estado de paz para que a gente consiga, de fato, avançar nos compromissos internacionais.
Ô Bocuí, e em conferências como essa, não só a COP, mas outros encontros climáticos, o anúncio final costuma envolver dinheiro, né? Anúncios de recursos, anúncios de financiamento para medidas que possam conter o avanço das mudanças climáticas, enfim, pacotes financeiros vultosos, geralmente, para combater os efeitos no clima. A questão é dinheiro mesmo, Bocuí? Falta dinheiro ou não? A questão é mais sobre ações. Olha, sem dúvida falta dinheiro, porque você tem que transformar os países para que eles adotem sistemas, não só de adaptação climática, mas também no sentido de mudar o seu modelo de desenvolvimento para um modelo que não emita gases de efeito estufa, né? Então, a disputa que se coloca hoje é de 100 bilhões de dólares que já foram acordados lá na Conferência de Cancún, no início do século, e que ainda não saiu do papel. Então, esse valor de 100 bilhões de dólares, ele tem que aparecer para compensar os países menores que vão ter que se adaptar e são os maiores depositários dos impactos das mudanças climáticas. Além dessa questão, e chama-se perdas e danos, porque você tem que fazer essa reparação, tem ainda um elemento muito importante que é como financiar os países em desenvolvimento a partir do momento que eles são atingidos pelas mudanças climáticas e precisam manter um baixo endividamento para sair da situação. Aí tem uma iniciativa de Barbados, chamada Iniciativa de Bridgetown, que pretende também fazer uma mudança dos princípios básicos do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Então aí nós estaremos caminhando em duas linhas, não só na questão de reparação de perdas e danos, mas também de financiamento para não endividamento de países atingidos pelas mudanças climáticas. Muito bem, nós conversamos com Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um ótimo dia. Eu que agradeço. Bom dia.